Ao longo dos séculos, os alimentos que consumimos têm-se alterado e evoluído. Novos sabores estão a ser criados e daqui a poucas décadas podemos estar a comer alimentos que nunca experimentámos antes. Cientistas estudam novos alimentos, novas formas de os produzir e confeccionar, e num futuro próximo é provável que o nosso prato seja colorido com algas, insetos, carne de laboratório ou até alimentos à base de plástico. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre o futuro da alimentação. Em 2022, a população mundial ultrapassou os 8 mil milhões de pessoas e, segundo a ONU, em 2050 seremos quase 10 mil milhões a precisar de se alimentar. Teremos que produzir cada vez mais alimentos para conseguirmos satisfazer as necessidades de uma população que não para de crescer. Mas no mesmo ano prevê-se que a falta de água, terra e energia dê lugar a uma escassez global de alimentos. O crescimento demográfico, o aquecimento global e os desafios que se colocam à segurança alimentar tornam urgente a procura por alimentos mais saudáveis e sustentáveis, o que implica, necessariamente, novas formas de produção e consumo. Até 2050 é esperado que a carne produzida em laboratório, os insetos e as algas, se tornem fontes de proteína comuns e que novos alimentos sejam introduzidos na nossa dieta. Atenta ao futuro, onde Ina Afonso fala-nos sobre algumas das tendências que começam a surgir nesta área. Eu imagino a alimentação do futuro a passar muito pela customização da própria alimentação. Isto quer dizer o quê? Imagina ir aqui ao seu supermercado, chegar aqui a uma loja Continente e trazer o boletim de análises sanguíneos e partilhar com a loja as suas necessidades e pedir que a loja ofereça e, portanto, providencie um conjunto de alimentos que venham responder a estas necessidades específicas de cada um. Acreditamos que o crescimento do consumo de proteína vai ser cada vez maior, mas cada vez mais vamos assistir também a novas proteínas, não vegetais nem animais, mas que já se começa a falar em termos de investigação a nível europeu, feitas ou produzidas à base de plástico, que é um problema neste momento, que é um desperdício, ou até mesmo com o ar que respiramos. Portanto, bastante futurista, mas já há experiências, porque nós sabemos que no ar existe nitrogênio, portanto, existe aqui já algumas experiências a começarem a ser desenhadas, pelo menos, no sentido de se captar esse nitrogênio e servir de base para uma transformação que dê origem a uma proteína comestível, assim como plásticos também, bactérias próprias que consigam fazer essa conversão do plástico numa proteína comestível. Há quem lhe chama proteína do futuro por apresentarem inúmeros benefícios nutritivos e terem um impacto ambiental muito menor face às alternativas atuais. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura dizia em 2013 que os insetos eram uma alternativa nutricional e saudável a opções como a carne e peixe. Mas foi só no ano passado que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária autorizou a utilização de insetos para a alimentação humana. É estes pequenos invertebrados que Diogo Cardoso tem dedicado nos últimos anos. Por um lado, estudando o seu uso como fonte de alimentação para humanos e animais. Por outro, identificando o seu contributo no combate ao desperdício alimentar. É que os insetos conseguem transformar coprodutos, ou seja, produtos sem valor, como cascas de amêndoa ou bagaço de azeitona, em produtos relevantes como óleos, cosméticos ou até fertilizante orgânico. O projeto EntoSafe tem permitido aos investigadores perceber se os insetos são de facto uma dieta segura e se os produtos gerados com a sua ajuda são eficientes. A necessidade deste projeto e da utilização dos insetos como fonte de proteína, maioritariamente, acresce essencialmente do aumento da população. É estimado que em 2050 nós teremos 9 mil milhões, algo próximo disso, e a verdade é que nós não temos recursos para alimentar toda essa população. Ao mesmo tempo que referimos este aumento de população e esta necessidade de arranjarmos outras fontes de proteína, temos o desperdício, ou seja, nós estamos a consumir, mas também a desperdiçar muito, porque privilegiamos, muitas vezes e até agora, uma agricultura, uma economia linear. E temos que passar para uma agricultura circular, uma economia circular, e é aí que os insetos entram. Os benefícios dos insetos consistem essencialmente na sua proteína de alta qualidade, nas vitaminas e aminoácidos que são favoráveis ao ser humano,
a sua capacidade de crescerem em substratos orgânicos e a sua alta taxa de conversão alimentar. Para produzir a mesma quantidade de proteína, o grilo necessita de 6 vezes menos ração do que a vaca, 4 vezes menos do que a ovelha e 2 vezes menos do que o frango ou o porco. Para além disso, os insetos têm uma menor pegada ecológica, produzindo muito menos gases de efeito de estufa ou amónia do que a pecuária. Necessitam também de menos espaço para crescerem e, consequentemente, gastam menos água. Os insetos, nós chamamos-lhe uma ferramenta de circularidade. O que é esta ferramenta de circularidade? Os insetos conseguem tornar um coproduto, algo que não tem valor, algo que não tem destino, em subprodutos de valor. Os óleos, que são essenciais, por exemplo, ao biodiesel, ou mesmo para a alimentação de peixes. Temos o quitosano, que é através da quitina, produz o quitosano, que é muito importante na indústria dos cosméticos, e muito importante temos a produção de um entomofertilizante orgânico, que advém da produção de frasse esta que é resultante da digestão dos coprodutos pelos insetos, que são insetos mortos, ovos mortos, resíduos de matéria orgânica que lá fica, as suas fezes. Esta frasse, este entomofertilizante orgânico, está conhecido e descrito na literatura como sendo muito prolífero para as culturas. É muito bom para os solos, tem uma grande capacidade de nutrientes e que permite, por exemplo, parcialmente, pelo menos, substituir os fertilizantes minerais que são atualmente utilizados. Temos ensaios muito interessantes, por exemplo, com tomates, em parceria com a Escola Agrícola de Vagos, em que nós conseguimos verificar que a aplicação deste entomofertilizante não só conseguiu ter os mesmos níveis de produtividade de fertilizantes minerais, como em certos casos superou a sua produtividade. E algo muito interessante foi que a cultura do ano seguinte conseguimos perceber que é ainda melhor do que a do ano anterior. Portanto, esta libertação lenta de nutrientes por parte destes entomofertilizantes pode realmente promover uma melhor produtividade em larga escala. Nós no CESAM e no Departamento de Biologia estamos então a avaliar a segurança e sustentabilidade do uso de insetos como fonte proteica. Estas novas fontes de alimentação e de proteína são uma alternativa, mas nós queremos alimentar-nos de uma forma segura. Portanto, o que nós estamos a fazer, essencialmente, é perceber de que forma as diferentes classes de contaminantes podem ou não acumular nos insetos. E caso acumulem, como já está descrito na literatura, nós poderemos perceber, e um dos objetivos do EntoSafe é perceber de que forma é que os organismos eliminam essas classes de contaminantes ao longo do tempo. Nós estamos a tentar desenvolver diferentes substratos para o crescimento dos insetos. Os tais coprodutos como o bagaço azeitona, como a casca de amêndoa, não são tão bem caracterizados e nós precisamos de saber se eles tiverem contaminantes, de que forma é que eles acumulam nos insetos, para uma possível abertura na legislação e uma possível redefinição da legislação atual, que nos permite então usar os insetos como bioconversores desses coprodutos, produzindo subprodutos de valor. Um sumo natural de melancia com a validade de 1 ano ou uma embalagem de fiambre com um prazo de 100 dias. O futuro da alimentação prepara-se em várias frentes e uma delas é a conservação e qualidade dos alimentos. No laboratório de Jorge Saraiva, investiga-se a possibilidade de conservar alimentos à temperatura ambiente por recurso à alta pressão. Esta tecnologia permite destruir micro-organismos patogénicos e conservar alimentos sem recurso a alterações de temperatura, quer seja congelar ou ferver. O resultado são produtos mais frescos, saudáveis, naturais, sem aditivos e com maiores prazos de validade. A tecnologia de alta pressão é uma das chamadas tecnologias emergentes, não é? Para conservação de alimentos e também para processamento de alimentos, que é de facto aquela que tem tido maior sucesso a nível industrial e comercial. O que é que faz esta tecnologia? Esta tecnologia permite pasteurizar alimentos, portanto, tornando os alimentos seguros microbiologicamente, mas com muito melhor qualidade, comparativamente aos alimentos tradicionais que hoje temos no mercado, pasteurizados por temperatura. Ou seja, os alimentos que nós temos hoje são pasteurizados, são aquecidos a uma certa temperatura, a um certo tempo, para garantirmos a necessária destruição de micro-organismos para eles serem depois seguros e terem um certo tempo de conservação, um tempo de prateleira, mas estamos a aquecer os alimentos. Com pressão, nós submetemos os alimentos a pressões muito elevadas, da ordem de 6.000 atmosferas, portanto, nós vivemos com uma atmosfera e nós conseguimos na mesma destruir e inativar micro-organismos,
atingindo o grau de pasteurização dos alimentos, mas sem nunca aquecer os alimentos. Ou seja, podemos fazer isto com o alimento à temperatura ambiente ou mesmo com o alimento refrigerado. E a qualidade é muitíssimo melhor, não só sensorial, organolética, em termos de aromas, mas também nutricional e funcional. E, de facto, de todas as tecnologias emergentes, algumas térmicas, outras também não térmicas, que têm vindo a ser testadas ao longo dos últimos anos na indústria alimentar, esta hoje destaca-se largamente, muito larguissimamente, nas aplicações que tem e também no potencial que tem para o futuro. Como todas as novas tecnologias, começa por nichos de mercado, porque é mais cara e, portanto, os alimentos são ainda um pouco mais caros, não é? Estamos a falar dos principais setores de produção de alimentos pasteurizados a frio por alta pressão, são sumos de fruta, de facto muito interessante, mas hoje temos produtos alimentares, incluindo já até alimentos para animais de estimação, com muito maior segurança alimentar e muito melhor qualidade, e temos também outros exemplos icónicos. Eu vou dar um exemplo icónico, por exemplo, o presunto é um produto cru, portanto nunca é pasteurizado por temperatura, porque senão iríamos ter carne cozida e, portanto, tem algum risco, digamos assim, mais particular de poder ter alguns problemas microbiológicos, não é? E neste momento está-se a vender presunto pasteurizado a frio por alta pressão, que continua exatamente presunto, ou seja, não há alteração da qualidade, mas em termos microbiológicos ganhamos imensa segurança microbiológica, no fundo temos o produto pasteurizado. Isto para dar um exemplo de um produto que hoje nenhuma outra tecnologia consegue pasteurizar e que nós conseguimos pasteurizar por alta pressão de modo eficiente. Muitas pessoas compram fiambre fatiado que está pré-embalado, né, refrigerado. Esse fiambre tem cerca de 30 dias de prazo de validade. Se depois de embalado for pasteurizado a frio por alta pressão, basicamente mais que triplicamos o prazo de validade, passamos para 90 a 100 dias de prazo de validade. Tem muitas outras vantagens e inclusive tem também algumas vantagens ao nível funcional, ou seja, permite manter compostos químicos mais bem conservados, mais bem preservados durante o processo de pasteurização, que depois têm efeitos mais benéficos na saúde. Por exemplo, antioxidantes, que se mantêm muito mais, a vitamina C, por exemplo, no processo térmico, alguma degradação na pasteurização térmica, alguma degradação de vitamina C. Na alta pressão, basicamente mantemos 100% da vitamina C de um sumo. Nós estamos muito envolvidos aqui a estudar, que é um novo processo de conservação de alimentos, no fundo, de armazenamento de alimentos, que visa competir e até ser melhor que a refrigeração, que nós chamamos de armazenamento hiperbárico. Por exemplo, que nós publicámos foi sumo de melancia, que refrigerado tem 4, 5 dias de prazo de validade, e nós mantivemos sumo de melancia à temperatura ambiente durante um ano. E no fim desse ano nós não tínhamos micro-organismos, até tínhamos menos que no início, enfim, e o sumo aparentemente estava interessante para consumo, embora fossem quantidades pequenas, não é? Esta tecnologia, para além da parte de conservação de alimentos, está a ter também muito interesse para a parte de modificação de alimentos. Isto porquê? Porque nós, com esta tecnologia, conseguimos interferir com macromoléculas, como por exemplo o amido. Estamos a falar, por exemplo, maisena, é amido de milho. Nós engrossamos molhos em casa com temperatura, aquecemos. Nós conseguimos fazer a mesma coisa só com pressão sem nunca aquecer. A mesma coisa para ovos, não é? Nós cozemos ovos com temperatura e nós conseguimos, entre aspas, cozer ovos a frio. Ou seja, gelificamos o ovo, ele está aparentemente cozido, mas nunca foi submetido a temperatura só com pressão e adquire propriedades texturais, organoléticas diferentes. Isto abre uma nova via de nós termos aqui variáveis que nós dizemos nesta área de processamento para produzir alimentos diferentes, já não tendo em vista só a sua conservação, mas serem diferentes. Sabias que em Singapura já é possível consumir aperitivos de frango produzidos em laboratório? Em 2020, o país asiático tornou-se o primeiro do mundo a autorizar a comercialização da chamada carne cultivada. Nos Estados Unidos, o processo de aprovação para poder ser vendido ao público está na sua fase final e empresas como Upside Foods estão já a apostar nesta área. Este novo tipo de alimento é produzido através da colheita de células de animais vivos, que depois são trabalhadas e desenvolvidas em laboratório com soluções de nutrientes. As fibras resultantes destes processos são utilizadas para a produção de alimentos como, por exemplo, nuggets. Produtos feitos a partir de carne de frango cultivada estão já à venda em restaurantes específicos de Singapura em quantidades ainda limitadas. A empresa Good Meat, responsável pela sua produção, anunciou que está em fase de ampliação da sua capacidade e a desenvolver tecnologias que permitam a diminuição dos custos, uma das principais barreiras à produção em larga escala. Os defensores da carne de laboratório acreditam que este tipo de alimento pode ajudar a minimizar os impactos ambientais provocados pela produção pecuária e ajudar ainda a diminuir a criação de animais para abate. Para nós conseguirmos garantir que a alimentação do futuro a médio e longo prazo seja saudável, seja acessível e sustentável, nós vamos ter que trabalhar em parceria. Este paradigma, digamos assim, de uma dimensão mais saudável está já a acontecer. Em 2 anos
conseguimos reduzir cerca de 200 toneladas de açúcar em muitos produtos da marca própria e 60 toneladas de gordura. Isto significa que há um trabalho com a investigação e com a indústria de reformulação de produtos que não impactam no sabor, que os clientes continuam a gostar e ter prazer no seu consumo, mas que em termos de saúde realmente tem um impacto muito positivo. Também na parte ambiental, estamos a fazer esse trabalho, nomeadamente com os nossos produtores do Clube Frutoso, com os nossos fornecedores em geral, trazê-los para aquilo que são os critérios de sustentabilidade. Se por um lado os problemas associados à produção e consumo estão já identificados, ainda estão por desvendar as soluções para um futuro mais saboroso e sustentável. A investigação continuará a ajudar-nos a trilhar este caminho, melhorando a forma como o mundo cultiva, produz, distribui e fornece alimentos. Nos próximos anos esperam-se grandes avanços tecnológicos que vão potenciar uma alimentação mais saudável, sustentável e adaptada às nossas necessidades. Por hoje é tudo, até ao próximo programa e não se esqueçam que a ciência não tem limites.